Olá, bom dia, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Igor Kruk, fundador da Joy Performance. Junto comigo está o Rubens Valência, fundador da Valência Imóveis. E esse é o podcast Sucesso Curitibano. O objetivo do podcast é trazer aqui pessoas reais de Curitiba com suas empresas, com suas histórias de sucesso, para a gente conseguir debater e conversar como que foi essa jornada, né? Porque é muito normal a gente ouvir falando dos dias de glória, todo o glamour, as estratégias de sucesso, mas é bem interessante para a gente também saber como é que foram os desafios e o que fez a pessoa chegar até aqui. Isso que possa ser uma mensagem para você, para te inspirar e fazer com que você pense diferente, com que você faça diferente, aí, que você dê início no seu negócio, cresça seu negócio. Então esse é o nosso objetivo. E com isso a gente vai dar boas-vindas à nossa convidada. Muito prazer, muito obrigado pela presença, Juliana. Obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui no primeiro episódio, né? Estreando aí, com chave de ouro aí o nosso A gente agradece, né? Uma presença dessa no primeiro, não é pra qualquer um, né? Não, começa com o pé direito, tá né? Doido, não tem como não, né? Com certeza. Júlia, então conta um pouquinho pra gente. Eu já te conheço, né? A Júlia é minha esposa, né? Minha querida companheira de vida, mas a gente vem trazer um pouco da história dela aí, que é maravilhosa, que eu tive o privilégio, o prazer de acompanhar por bastante tempo. Mas vamos fazer uma pergunta como se eu não te conhecesse. Me conta um pouquinho de você, de onde você veio, como é que era a sua família, é de Curitiba mesmo, não é? Conta um pouquinho pra gente. O sucesso curitibano começa com alguém que não é de Curitiba, né? Mas já tô uns 12 anos morando em Curitiba, só que eu nasci em Blumenau, Santa Catarina. Sou catarinense. Quando eu cheguei aqui, todo mundo sabia que eu era catarinense, porque o sotaque é muito diferente, Não tem como negar, né? Agora já misturou tudo. Quando eu volto pra lá visitar os meus pais, eu volto a falar com sotaque catarina. Uhum. Aí eu venho pra cá de volta, mistura de novo com o curitibano. Mas já tô aqui há bastante tempo. Eu vim pra estudar, pra fazer faculdade de dança. Uhum. E depois fui ficando, né? E daí comecei a fazer teatro, uma coisa vai engatando na outra. Tentei ir embora, voltar pra casa dos meus pais um tempo. Aí vim visitar uma amiga, conheci o Igor. E voltei pra Curitiba de novo. É a culpa disso tudo do Igor, então? De eu estar aqui agora, é um pouquinho. Mas quando você começou teatro e dança, você já começou lá em Blumenau? A dança, sim. Uhum. E daí eu vim pra fazer faculdade de dança. Uhum. Porque tinha no Rio de Janeiro e em Curitiba. Hoje não existe mais essa faculdade que eu vim fazer. Então, sim, eu já estava nesse meio da dança. Eu até já dava aula. Porque na dança é assim, né? Você vai entrando nesse meio e começa a trabalhar com isso. É uma coisa meio informal, né? Daí eu falei, não, eu vou atrás, vou estudar. Mas o teatro não. O teatro eu comecei aqui em Curitiba. E me apaixonei, assim. Sempre gostei de palco. Eu sou leonina, pra quem gosta de signo. Então, sempre gostei do palco, sempre gostei de ter, sim, essa atenção, de estar à frente das coisas. E aí, fiquei 4 anos trabalhando com teatro, já participava da companhia, sempre levei muito a sério. Tudo que eu faço, eu levo muito a sério, coloco muita intenção. Então, aí fiquei um tempo trabalhando com isso, depois decidi ir por outros caminhos. A dança, teatro, yoga, tudo vinculado um pouquinho. E a yoga entrou em que momento na tua vida? Tudo vinculado, mas com algumas diferenças bem importantes, assim. Chegou um momento ali da arte, da dança, do teatro, que eu falei, bom, acho que não tá dando certo, né? Assim, pelo menos desse jeito que eu tô fazendo, pra eu viver disso. Eu ensaiava muito e tava sempre machucada por conta disso, porque era muita exaustão física, né? Então, sempre doente, sempre machucada, sempre passando por cima, assim, da minha saúde. Uhum. E eu tinha outros trabalhos em paralelo, porque eu não fazia Você não vivia dinheiro. disso naquela... Eu nunca consegui viver disso. É muito difícil, né? Talvez tenham pessoas que consigam, mas assim, eu me dediquei ao máximo, eu dei tudo que eu tinha de mim pra tentar fazer acontecer, e pra mim não deu certo. E aí trabalhava em restaurante, de dia e à noite ia pro ensaio, que era na frente o restaurante, eu já escolhi aquele restaurante por isso. Então, trabalhava no restaurante e à noite ia pro ensaio ou pra peça, né? Ficava até 2 da manhã fazendo espetáculo. E acordava que horas? Porque fluxo de restaurante é complicado, né? Muito trabalho, é intenso, fisicamente exaustivo também, né? Eu dormia picado, porque daí eu ficava até 2 da manhã, mas no outro dia eu tinha que estar às 10 no restaurante, pelo menos não era tão cedo, né? Aí eu ficava um tempo no restaurante, se eu tinha uma brecha, eu ia dormir. Só que aí, junto com isso, ainda assim não era suficiente financeiramente. Eu costurava figurino de teatro. Você ainda, além de tudo isso, ainda fazia o figurino?
Fazia figurino. E pros outros, não só o meu, eu fazia pra vender, pra Sim. gerar renda. Sim. Então, assim, eu dormia muito pouco, era realmente muito exaustivo. E no restaurante era pancadão, assim, porque é um restaurante que passa muita gente. Inclusive, foi o restaurante que a gente se conheceu alguns anos depois. Calma. Você não tem que contar essa história daqui a pouco, Essa é né? boa. Não, essa vale a pena. Essa vale a pena. Então, era limpar chão, lavar prato, atender cliente, tipo, era pesado mesmo. Sim. Então, eu dormia sempre que eu podia, mas era picado, tava sempre doente, sempre machucada. Fiz um espetáculo uma vez com 2 costelas quebradas. E eu fazia, tipo, segurava a onda e ia, e fazia. Sempre fui desse jeito, né? E aí, depois, quando eu fui trabalhar numa loja, a minha chefe, na época, é maravilhosa, é uma das minhas melhores amigas até hoje. E ela me fez uma pergunta, ela falou assim... ela me ensinou, é uma meditação que eu uso até hoje. Fecha os olhos, respira e imagina o caminho A e o caminho B. Primeiro só o A. Aí você se imagina vivendo ele, encontrando as pessoas, tudo que vai acontecer nesse caminho. Depois respira de novo e imagina todo o caminho B. Mas o que foi mais importante que ela falou foi, mas é real. Não é a tua imaginação fantasiosa de como seria viver com teatro no mundo dos sonhos. É dentro da tua realidade, em Curitiba. Como é viver com teatro? E ali me trouxe uma clareza que, assim, eu nunca ia conseguir viver bem de dança e teatro aqui. Eu poderia escolher ir para São Paulo, para o Rio, mas eu não queria também. E ali eu entendi, não é esse caminho. Só que aí eu não sabia qual era, porque eu estava perseguindo esse sonho há muito tempo. Sim. Então, eu fiquei ali trabalhando e a loja já era de cosméticos naturais, orgânicos, coisas que já faziam sentido para mim. Ali eu comecei a praticar o yoga, que agora respondendo a tua pergunta, né? Ali eu comecei a praticar yoga, mas o yoga eu olhava como algo para mim e eu não olhava para isso como profissão. Tudo que eu sempre fiz na vida, todos os meus hobbies viravam profissão. Eu gosto de dançar, vou trabalhar com dança. Sim. Eu gosto de teatro, vou trabalhar com teatro. Eu gosto de fazer artesanato, vou vender artesanato. Eu gosto de costurar, vou fazer figurino. Eu sempre fui assim, muito intensa nas coisas. E o yoga, eu falei, eu não quero que isso vire profissão. Eu quero só pra mim, porque é o meu momento de respirar, de relaxar, de me cuidar. E passei muitos anos falando isso. As pessoas me pedindo pra eu dar aula, eu falava, não, eu não trabalho com yoga. É meu isso, é pra mim. O yoga é um autocuidado que você tinha com você mesmo. Ele servia pra você. Você não queria fazer isso pra não misturar com a frustração que você teve nos outros processos, vamos dizer assim. Exatamente. E assim, agora falando bem, a real aqui, eu achava que ia ser igual a dança. Que eu ia me matar de trabalhar, dar 1000 aulas por dia e ganhar muito pouco pra isso, que eu não ia conseguir viver disso. É que as pessoas veem o glamour da dança, do teatro, mas elas não imaginam o que tá por trás, né? A gente vê em filme, a gente vê comentários, mas a gente nunca imagina o quanto sacrifício tem que fazer pra aquilo dar certo, né? Você é a prova viva disso, né? Trabalha em 2 empregos, você tem que correr atrás, tem que achar tempo, não tem tempo pra dormir, pra fazer aquele sonho dar certo, né? E eu acho que o mais difícil, você pode até dizer pra gente, o mais difícil é você parar e falar assim, não deu certo. Eu vou ter que mudar o rumo. Sim, depois de tanto tempo investido, né? E eu ainda tinha uma coisa que os meus pais sempre me apoiaram muito. Então, assim, poxa, eu tenho pais que me apoiam, eu posso ir atrás desse Graças sonho. a Deus tem estrutura familiar, né? Porque quem não pode, faz o quê? Exatamente. Mas era mais um motivo pra eu ter que dar certo na minha cabeça, assim. Tipo assim, eu tenho tudo pra dar certo. Porque tem gente que não tem esse apoio e eu tenho. Então, eu preciso fazer a minha parte. E me esforçava cada vez mais, assim, pra isso. Mas não, chegou uma hora que eu falei, não deu certo mesmo. Mas não foi ruim. E aí eu tive uma prova muito viva, assim, de que é isso mesmo e tá tudo bem. E ninguém se importa. Eu adoro essa frase. Ninguém se importa. Porque a gente se preocupa com o que os outros pensam, mas no fim ninguém se importa com você. Acho que é o monstro que a gente cria, né? A gente cria um monstro. A pessoa já esquece de tudo, né? E pra mim foi quando eu fui com as costelas quebradas, voltei pra casa dos meus pais pra descansar e fazer exames, porque eu só tinha plano de saúde lá. Então, fazer exame, entender o que estava acontecendo comigo. Eu tava com uma tosse que não passava, por isso que quebrou as costelas. E aí, eu tinha uma data pra voltar, que era a data de um espetáculo que eu era uma das protagonistas. E aí, eles adiantaram essa data. Tipo, vai começar, não vai mais ser tal dia, vai ser, sei lá, 15 dias antes. E eu falei, eu não posso nessa data. Em 10 minutos, eu recebi uma mensagem, tá bom, fulana vai fazer no seu lugar. Ou seja, sou substituível. Sim! Não levou 10 minutos pra acharem outra pessoa pra fazer. E a costela quebrada, tudo que você se sacrificou ali foi substituído na hora. E o que eu senti na hora poderia ser raiva, poderia ser um monte de coisa, foi alívio. Eu falei, cara,
Eu tô livre. Acho que essa é uma resposta pra você, né? A partir do momento que uma negativa vira um fardo que você tira das suas costas, que você tem um alívio em relação a isso, é uma resposta que você tá tendo, que teu futuro não tá traçado pra isso, né? Eu acho que empreendedorismo é isso, né? A gente que é empresário, a gente muitas vezes fala, cara, não aguento mais. Mas a gente tá ali no dia a dia, e a gente tem funcionários, não é tão simples esse processo. E acho que a maior dificuldade é o processo de aceitação. Quem já teve uma empresa que não deu certo sabe o quanto é frustrante. Ah, com certeza. Eu, graças a Deus, eu tô recente aí no mundo do empreendedorismo, a empresa tá rodando, mas eu imagino que seja uma sensação complicada porque não depende só de você. Eu vejo hoje, às vezes eu tô cansado, tô estressado, não tô afim de trabalhar porque eu preciso descansar e eu fico pensando, cara, mas se eu fizer isso, tem 10 pessoas que trabalham comigo que estão dependendo dessa hora que eu vou trabalhar, dessa atividade que eu vou fazer. Se eu não fizer isso, eu posso acabar com o salário de 10 pessoas. Agora se eu não desse gás a mais. Agora você pensa, você hoje luta, agora imagina quem é individual, que nem a Júlia. É ela, por ela. Tem uma família estruturando. Quem que ela não quer decepcionar? É a família. O maior receio é o que eu tive todo o suporte, que nem você falou, e a gente vai falar da sua família um pouquinho sobre isso, mas eu tive todo o suporte e eu não consegui. Você acredita que você teria conseguido se fosse outro mercado, se não fosse Curitiba? Eu acho que, eu não sei, tá? Sobre o mercado do teatro e da dança do Rio ou de São Paulo, que são os lugares. Eu tenho amigos que conseguiram fazer espetáculos importantes, papéis importantes, mas eu não sei dizer como tá a vida deles. Porque às vezes você consegue um papel bom e depois você fica um tempão sem conseguir nenhum papel. E como que você vive? Fazendo festa, tipo... vai, performance em festa. Eu fiz isso muito também. Vai com uma roupa colorida maquiar as pessoas na festa. Tipo, e tudo bem, eu gostava, inclusive, de fazer isso. Era muito divertido. A equipe era muito legal. Mas não é pra isso que você tava ali. Não era esse o teu objetivo, né? Então, eu não sei, sinceramente. E quando me perguntam, mas você não sente falta? Não. Isso é uma boa resposta, né? Eu gosto de estar no palco? Gosto. Talvez um dia eu faça por hobby. Principalmente teatro musical, que eu adoro, assim, eu adoro dançar, adoro cantar, não canto bem, mas adoro no coro ali do teatro musical, me divirto. Talvez eu faça por hobby um dia, talvez. Mas como profissão, tá ali todo dia, me matar de ensaiar, não, muito obrigada, não sinto nenhuma falta. Foi capítulo fechado e foi bom. E isso de não querer decepcionar, que você tinha falado... No segundo mês de faculdade, eu me mudei pra Curitiba. No segundo mês de faculdade, eu entendi que eu não queria estar ali. Nossa. E você não tinha ninguém aqui de apoio, né, em Curitiba? Não, só que meus pais tinham alugado apartamento, mobiliado apartamento, tinham feito dívidas ali, né? Tipo, compromissos financeiros por conta daquilo. Falei, como é que eu vou embora agora? Agora eu tenho que ficar. Agora eu tenho que fazer dar certo. Então, aquela coisa do feeling, hoje eu escuto muito. O meu feeling me falou na hora, não, você não é isso. Não é isso. Mas eu fiquei, sei lá, 8 anos ali, tentando, né? Mas hoje, depois que você passou tudo isso, você acredita que se você tivesse tomado essa atitude no início, você teria as mesmas oportunidades que hoje você tem, essa maturidade que você tem hoje pra poder lidar com isso? Não, é que tudo acontece do jeito que tem que ser, né? Tem uma parte que tá no nosso controle, outra não. Sem contar que ela não teria o maior presente de todos, né? Com certeza, Mas a faculdade de dança, eu não cheguei até o fim, porque a parte muito experimental da coisa não era muito a minha vibe, assim. Quando o pessoal começou a tirar roupa pra fazer performance, eu falei, não é esse lugar. Chegou a esse ponto? Sempre tinha. Faculdade de artes, né? O estereótipo existe por um motivo. Mas eu sempre fui muito CDF, adoro estudar. Então, anatomia, cinesiologia, matérias, assim, que, tipo, de entender o corpo, entender o movimento, tudo que era... que não era o experimental, mas que era de aprendizado em relação ao corpo, ao movimento, eu absorvi muito. E isso me embasou muito no que eu faço hoje. E é clara a diferença, assim, da forma como eu trabalho com yoga de outras pessoas que não tiveram acesso a essa informação, né? Então, com certeza, foi muito importante. Isso pode ser o teu diferencial hoje, né? Esse conhecimento que tudo que você passou naquele momento, esse estudo que você fez, que é algo que não é corriqueiro, né? Quem lida com yoga é muito difícil passar porque você passou dança, teatro, pra direcionar. Então, esse trouxe um embasamento pra você ter o teu diferencial de mercado hoje na yoga, né? Com certeza. A gente tem uma aula que é de voz e condução.
Por que eu tenho uma aula de voz e condução? Porque eu fiz teatro e teatro musical. Então, eu posso não ser uma boa cantora, mas eu entendo como usar a voz para mudar o tom e mudar a sua aula. Conduzir de forma precisa, levar a pessoa para um estado de yoga. Que eu posso falar mais animado ou eu posso falar mais calmo, dependendo do que eu quero propor naquela aula. E se eu sei modular minha voz, eu consigo fazer isso. E isso não tem em outros lugares. Tem porque eu vim do teatro, senão não teria. Então... sem contar que a anatomia também é um conhecimento importantíssimo para você que está lidando com pessoas com corpos ali que às vezes não são tão alongados, pessoas que são mais sedentárias, que não têm tanta prática com exercício, você saber o que acontece, quais são as limitações, como lidar também é importantíssimo, né? Com certeza. E não que nenhuma formação de yoga tenha anatomia, tem ótimas formações de yoga, mas eu sempre tive a anatomia aliada ao movimento, e dentro de uma faculdade você tem mais tempo, né, de estudar anatomia. E então, com certeza, isso foi muito positivo, assim, nesse processo com o yoga também. E olhando para trás agora, como que você vê que foi a tua jornada do momento que você foi apresentada para o yoga até ter todas essas epifanias ali que você comentou em relação ao seu trabalho, ao que você queria para a tua vida? Como que você sentiu que foi essa transformação nos seus atos, nos seus gestos, nas suas relações, nas pessoas, nos seus amigos? Como que foi essa transformação aí, desde o encontro do yoga até essa decisão aí de não seguir com o teatro e ir por outros caminhos? Até a família, né? Como que a família reagiu? Porque fez um investimento gigantesco dentro e... É verdade. E como que assim, do nada, minha filha... Não, tô preparando minha filha pro teatro, pra dança, daqui a pouco não quero mais. Depois de todo o sacrifício, depois de todo esse tempo em Curitiba, como que eles reagiram com base disso? É que os meus pais são incríveis, assim. Eles sempre me apoiaram, eu e minha irmã, incondicionalmente. Então, mesmo quando eles estão achando uma coisa meio esquisita, eles são sutis, sabe? E eu sempre ia contando tudo pra eles. Agora eu tô fazendo isso, agora eu tô fazendo aquilo. Eu vou sair do teatro. E chegou um momento que minha mãe falou assim, mas... Aí você pensa em vir pra cá? Tipo, foi a única coisa que ela me falou. Assim, não sei. Mas, tipo, eles nem me deram um ultimato. Tipo, tá, e aí? O que você vai fazer? Qual é, né? Mas eu também sempre me movimentei. Então, eu já tava trabalhando em loja. Eu já tinha... Eu não fico parada. Sim. Então, já tinha outras coisas em andamento. Um outro caminho, né? Acontecendo ali. Mas eu fiquei num limbo, assim, alguns anos, assim, meio sem saber o que tava acontecendo. E aí, o que foi decisivo, assim mesmo, foi a pandemia. Que eu acho que mudou pra muita gente, né? Nesse tempo que eu tava no limbo, essa minha amiga maravilhosa, ela faz perguntas muito boas. Ela não vem com as respostas, ela vem com as perguntas. Deixa você pensar, né? Esse é o pior. E eu já tava numa busca de entender quem eu era, sem perseguir aquele sonho da dança e do teatro. E às vezes, a resposta tá numa coisa tão simples, mas... que a gente não tem como ver sem viver aquele caminho. Que era, por exemplo, eu descobri que eu gosto muito de estar no sol. Estar no sol é uma coisa que me faz muito bem. Nada a ver, né? Eu vi tua reação, tipo, Sim. tá, calma, deixa eu raciocinar com essa história, né? Pra onde que isso me leva? Eu tive deficiência de vitamina D, tive que repor. Eu falei, não, agora toda vez que tiver sol, eu vou pegar o máximo de sol que eu puder. Era um objetivo meu. Isso aí é para os nossos ouvintes curitibanos também, que eu sei que 90% tem deficiência de vitamina D, então presta atenção na solução. E o que eu fazia? Tipo, horário de almoço, eu tentava ir pro sol. Se eu tava em casa, tinha uma fresta do sofá que pegava sol. Eu ia naquela fresta do sofá ali, que entrava o sol pela janela, né? Mas eu comecei a tentar ir pros parques também antes de trabalhar. Depois eu mudei de trabalho, eu entrava às 10, eu conseguia ir antes do trabalho. Saía de noite, mas conseguia ir antes do trabalho pra pegar sol. E eu comecei a ir pro parque. E o que eu fazia enquanto eu tava no parque? Não tava de biquíni pegando sol, não é assim, né? Tava com roupa de yoga, fazendo yoga. Então, ir pro sol me aproximou muito do yoga. Que eu aproveitava esse momento para praticar. E foi fazendo isso, fazendo aquilo que me fazia sentir bem, que eu fui me aproximando disso que seria a minha profissão e eu nem imaginava. Eu achava que ia ter a ver com alimentação saudável, com alimentação vegetariana, sem comer carne. Eu achava que eu ia mais por esse caminho, porque isso foi muito forte numa época da minha vida, assim, foi muito importante para mim. Eu vou ter que voltar um passinho, mas quando eu tava nesse meio do teatro, eu não me sentia uma pessoa muito boa. Eu não me achava uma pessoa muito boa pro mundo, assim. Sério? Eu me achava meio egoísta.
Eu pensava mesmo mais no que eu queria. Eu queria ser protagonista, não queria que a coleguinha fosse. Teatro é status também, né? Tem uma Muito. briga de ego interno ali que é gigantesca. E assim, além da coisa do ego, você fala, meu, eu tenho que ser protagonista pra eu poder viver disso, senão eu nunca vou viver disso. E é um ambiente muito tóxico, as pessoas falam mal uma das outras, plantam mentira, falavam que eu dormia com o diretor pra conseguir papel, assim como falavam das outras meninas, e nunca isso era verdade, nunca eu não sei, né? Mas assim, até onde eu sei das meninas que eu conheço, isso não era verdade, e era um ambiente muito tóxico, você tá sempre em alerta, sempre brigando pelo seu espaço. Eu não me achava uma pessoa boa. E como todo mundo, né? Às vezes a gente dá uma resposta errada pra alguém. Sim, você normal. faz uma... E eu, meio nova, assim. Então, quando eu parei de comer carne e fui trabalhar com coisas mais naturais, e esse restaurante era vegano também que eu trabalhava, depois a loja de cosméticos naturais, eu comecei a me achar uma pessoa boa. E aí eu comecei a me descobrir nesse lugar, como é que eu faço bem pro mundo? Como é que eu contribuo com o mundo e como é que eu me torno uma pessoa melhor? Que eu tenho orgulho da pessoa que eu sou. Para além da minha aparência, por exemplo, porque no teatro isso é muito forte. Então, comecei a trabalhar outras áreas, assim. E foi só isso que eu fiz por alguns anos. Um trabalho para pagar minhas contas, mas que fizesse um mínimo sentido para mim. Então, coisas naturais, veganas, orgânicas. E buscar aquilo que me fazia bem. Aí veio a pandemia e eu passei a ganhar menos do que eu precisava para me manter em Curitiba. Então vamos pensar, você já tava trabalhando que nem uma doida, saindo da parte de dança, saindo do teatro. Aí veio a pandemia, como é que foi a tua reação? Porque você tava longe da tua família, você não tinha acesso, você tava sozinho em Curitiba, vivendo um momento delicado e a pandemia chegou do nada pra você. Como é que foi essa reação tua? O que você falou? Meu Deus, acabou o mundo, né? O que eu faço? Foi a mesma sensação de quando eu falei, eu não posso ir pra peça e falaram, tá bom, a fulana vai fazer no seu lugar. Alívio. Olha, isso é diferente, viu? Não menosprezando, eu sei, né? A pandemia foi muito ruim em muitos sentidos, gente. Mas, para meu momento de vida, foi assim: ok, eu posso voltar para casa com motivo. Eu não fracassei, eu tô voltando porque tem uma pandemia. Ele foi um gatilho ali, então foi uma desculpa que você ia ter pra poder voltar pra casa, vamos dizer assim. E eu nem sabia. Óbvio que isso a gente Sim, fala depois, claro. né? Você não sabe Nem sabia na o hora. que era direito na época também, né? Pedi demissão, vendi meus móveis, o que sobrou botei num caminhão. Meu pai veio buscar com um amigo dele de caminhão e voltei para casa dos meus pais. E ali, eu tinha uma vontade, que era ter uma profissão que me desse mais liberdade geográfica. Por quê? Eu morava longe deles. Sim. Eu queria ver minha família. Eu não via minha família, às vezes, nem na véspera de Natal, porque eu tava trabalhando. Shopping, Final de né? semana, shopping, e teatro e dança. Eu tava sempre trabalhando. Quem trabalha em shopping sofre, viu? E aí, então, eu pensei, eu vou voltar a trabalhar, eu não fico parada. Mas eu vou tentar fazer, já que eu tenho essa oportunidade, eu vou tentar fazer uma coisa que eu consiga ter essa liberdade geográfica. E comecei a postar no Instagram. Eu achava, como eu falei, que ia ser mais sobre, sei lá, alimentação natural, saudável. Estilo de vida. Estilo assim. de vida, veganismo, sei lá. Algo linkado a yoga, mas que não fosse yoga. Algo que se aproximasse ali, que ficasse no entorno ali. É bem-estar, né? Desenvolvimento, autodesenvolvimento e tudo mais, né? Mas aí, o que eu mais postava? Yoga. Porque era a coisa que eu mais gostava de fazer. Então, eu postava todo dia a minha prática. Sim. Isso era muito central na minha vida. Já há muitos anos. Mas nessa época você não conhecia o Igor ainda? Ou já? Ainda não, ainda não. Não chegou a parte que o príncipe entra? Não. Tava... A parte Na boa da história? história Ainda tá não? chegando aí. E aí eu decidi fazer uma formação só pra mim. Eu não queria dar aula. Sim. E eu afirmava, eu nunca mais serei professora de nada. Não, Eu faça isso. Cada afirmava vez que a gente isso. afirma alguma coisa... Deus dá um motivo Dá pra um gente motivo, testar. é. Né? Mas dá o contexto. Por que você não queria? Por causa dar da dança, né? Eu dei muito tempo aula de dança, eu ganhava muito pouco, tava sempre lesionada, sempre doente. Mas eu acho que tem muitas pessoas que vão escutar a gente que dão aula de yoga e tem, mas também às vezes estão passando perrengue pra sobreviver, não é verdade? Eu acho que a internet facilitou muito a vida das pessoas, de vários nichos e várias áreas. Porque eu tenho aluna do Brasil inteiro, da pontinha mais de cima até a pontinha mais de baixo. Então não é nichado em Curitiba. Não. Bom pra quem tá vendo, né? Porque depois vai querer conhecer o trabalho e já sabe. Claro, e assim, tem gente que tá em cidade que não tem yoga e não vai ter por muito tempo, porque a cidade é muito pequenininha. Então, se eu dependesse de quem tá em volta de mim, talvez fosse mais difícil, mas eu não dependo. Eu posso atender qualquer pessoa no Brasil, ou até fora. Eu tenho aluna na Holanda,
no Japão e na França nesse momento. Tem essas 3 alunas na última turma que começou. Então, elas falam português, né? Elas são brasileiras, Sim, mas sim. elas estão fora. Então, eu acho que a internet ajudou muito as pessoas que estão dispostas a trabalhar com a internet, porque tem um lado difícil também, né? E aí, antes yoga online, ninguém queria fazer. Quem quer fazer atividade física online antes da pandemia? Depois da pandemia, todo mundo se abriu pra isso. E aí, eu comecei a considerar, tipo, opa, dá pra fazer isso online. Mas ainda assim, eu não queria dar Com o pé atrás ainda. E eu acho que o universo, ou Deus, ou sei lá o que você acredita, o nome que você dá, mas põe pessoas na nossa vida pra trazer as mensagens que a gente precisa. E veio uma pessoa que ela, inclusive, já era influente na internet. Eu não sei por quê, ela foi com a minha cara, ela gostou de mim. E ela falou, eu quero fazer yoga com você. Aí... Daí eu falei, não, mas eu não dou aula. Eu falei, não, primeiro. Ela falou, mas só experimenta, vai que você gosta. Corajosa, né? Falou, não, assim... Eu tava ajudando ela queria parar de comer carne, eu tava ajudando ela nesse processo. E daí que ela falou isso do yoga, né? Ítala, beijo, obrigada. E aí eu dei a primeira aula pra ela e amei. Aí tudo que ela falou que não ia fazer foi por água abaixo. Já mudou. Só que aí ela trouxe algumas pessoas conhecidas, foi a minha primeira turma, e assim... Mas então, vamos dizer que ela que foi a pioneira que abriu as portas pra você, trazendo até mesmo clientes novos, indicações. Foi. O primeiro passinho ali foi. Porque foi tudo no orgânico, né? Você não imaginava investir nisso, trabalhar com isso, foi tudo surgindo aos poucos, né? Não. Mas é isso, eu acho que quando a gente tá fazendo uma coisa que é muito verdade pra nós, as coisas acontecem. Não a ponto de virar uma empresa e escalar, mas a ponto de você começar um movimento e aquilo começar a ser viável. Então, aquilo era muito verdade pra mim. Eu postava porque eu gostava, eu nem tinha intenção de vender. E então, as pessoas viam que era verdadeiro, né? E aí, sim, esse comecinho foi no orgânico. Mas a gente fala, né, da pandemia, que a pandemia, ela fez as pessoas pensarem muito, né, Igor? Com Porque certeza. o que acontece? Não tinha yoga online, porque a prática natural não é fazer dentro normal de era casa. ir presencial. Foi que nem no mercado imobiliário. No mercado imobiliário, quando deu a pandemia, a gente falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Não posso visitar imóvel. Quem que vai comprar imóvel no meio da pandemia? E muito pelo contrário. As pessoas começaram a valorizar a casa delas. Por que acontece? Antes da pandemia, todo mundo fazia o quê? Chegava em casa e ia dormir. Então o espaço que tinha era o suficiente. A hora que veio a pandemia, eles começaram a refletir. Cara, não tem um escritório pra trabalhar em casa agora. Meu filho não tem um parquinho pra descer brincar. Então, bombou. Foi a época que a empresa mais vendeu. Porque teve essa reflexão. As pessoas começaram a refletir em coisas que elas se obrigaram a pensar em coisas que elas não pensavam. Eu lembro que eu tava na Credit Pago no começo da pandemia, inclusive, excelente experiência. Em março de 2020, que quando começou a pandemia, reduziu em 50% os contratos. E a empresa ficou louca. Desesperada. Meu Deus, o que vai acontecer Sim. agora? Deu 2 meses, dobrou o número de contratos, né? E a gente começou a ver que começou a aumentar, inclusive, o ticket médio dos contratos. Daí me deram uma base de 200 litros e falei assim, Igor, faz uma pesquisa, ver o que tá acontecendo, motivando essa mudança, né? E é isso que você falou. As pessoas queriam mais espaço, as pessoas queriam mais qualidade de vida, quintal para os filhos, quintal para o cachorro, um escritório para poder trabalhar, para não ficar trabalhando dentro do próprio quarto, né? Para ter essa saúde. Tiveram né? que sair da zona de conforto. Porque a gente só começa a valorizar as coisas quando começa a acontecer alguma coisa diferente, na verdade. A pandemia veio, você olha pra tua casa, você não tá habituado a ficar em casa. Pelo menos a minha rotina. Eu chego 8h30, 9 horas, eu vou comer uma coisa e vou dormir. Então a gente cedinho já... cedinho tô indo embora. Então a gente não tá acostumado a valorizar os espaços internos. Aí veio a pandemia, você se obriga a ficar um tempo enorme dentro de casa. Você fala, cara, tá na hora de eu sair daqui, porque não me atende mais. E eu acho que o autocuidado veio nesse mesmo ponto, que entra o yoga e outras coisas. Sim. A pessoa tava em casa, daí ela falou, eu preciso fazer uma coisa pra eu não ficar louca. Exatamente. E aí o yoga entra nisso. E muitas vezes nem pensaram, cara, vou fazer um yoga em casa. Aí veio a ideia, vou fazer online. Aí, começou a rodar, e aí vai surgindo as oportunidades. E foi nessa época que a gente se conheceu. Né? Foi. No meio da pandemia? Foi no meio da pandemia. Ela me conheceu de máscara ainda no restaurante, né? Foi. Assim, já não tava aquele lockdown, sim, né? sim, sim. Mas sim, eu fui visitar uma amiga em Curitiba, porque minha vida tava em Curitiba, Conta né? pra nós essa história, que agora eu tô curioso. Eu quero saber como é que conheceu esse amor aí. Eu fui visitar uma amiga em Curitiba, fiquei um mês na casa dela.
Ah, mas você tava na casa dos teus pais. Isso. Daí você veio só pra visitar. Sim, porque a minha vida tava em Curitiba. Eu falei, eu vou passar um mês aí, eu já vejo todo mundo. Mata já a saudade saio dos um pouco. amigos, conversa. Isso. Aí fiquei um mês. Faltava 2 dias pra eu ir embora. Aí eu não paro nunca, então eu já tava fazendo um negócio de... Era de comida, tipo, mix pra bolo e panqueca e pão sem glúten Não pronto. sossega, né? Não, para. nunca. Não paro. Eu sou essa pessoa mesmo. E aí, tava vendendo isso. Então, tava nesse rolo aí. Faltava 2 dias pra eu ir embora. Eu fui almoçar atrasada. Tipo, era 1 da tarde. Eu gosto de almoçar meio-dia. E tava lá no restaurante. Acabei de almoçar. Tava mexendo no celular. Vem alguém na minha mesa. Com um guardanapo. Escrito o telefone. No Fala modo assim, antiga? Sério? Claro, cara. Oi, eu não queria atrapalhar o seu almoço, mas eu queria muito te dar o meu telefone. Cara... Deixa eu anotar isso daí, que essa eu Já não conto minha conheço, cara. versão, cara, que minha versão aí... Mas enfim, pode ir. Eu olhei primeiro e falei, tá, mas tá me vendendo o quê, né? Aquela coisa assim, tipo, Com a máscara, não dava nem ver quem é direito. É, bolo de pote, eu era cabeludão ainda, cabelo preso, amarrado. Cabeludão? Né? É, cabelo no ombro, assim. É. Aí ele entregou e foi embora. O que eu achei ótimo. É uma abordagem que daí você tem tempo de entender ali, né? Mas eu fiquei curiosa, porque, pô, quem que é ousado assim, Gatilho né? da curiosidade, você foi ligeira, né? Ah, vendedor, né? É. E aí eu adicionei pra eu ver a foto. Ah, validou? Não aparecia a foto. Só pra contatos. Aí eu comecei a olhar pra mesa dele pra tentar ver a cara dele. E daí ele cruzou o olhar comigo, né? Me pegou olhando. Daí eu falei no WhatsApp, eu falei, tá tentando ver tua foto, porque você tá de máscara, né? Daí ele, minha foto só aparece pra quem tem o número salvo. Bota Qual o que eu- nome que eu salvo aqui e a gente... Daí você vai ver minha foto, né? Que homem. Ah, sim. Aí você levantou e veio, né, na mesa. Foi. E pra mim a sensação foi assim. Eu também fui almoçar atrasado. O restaurante era 1,5 km de distância do escritório. Mas você acostumava a almoçar lá? Eu ia bastante lá, uma vez por semana mais ou menos. Esse dia eu tava com preguiça e uma amiga, Ellen, muito obrigado, me encheu o saco pra ir no dia no restaurante lá. Falei, não, vambora. No momento que eu entrei no restaurante, que eu tava entrando, que eu vi ela de lado, ela tava de frente pro buffet, assim, eu já sabia que eu tinha encontrado a mulher da minha vida. E eu já vou provar isso mais pra frente. Daí eu peguei e corri pra ir na frente do buffet pra poder ficar de costas e poder ver ela, estudar ela um pouquinho, né? E a gente foi conversando lá, daí eu peguei e comecei a comer. E a Ellen falou assim, ô Igor, por que você não vai naquela menina ali? Eu falei, cara, se for pra ir alguma menina, eu vou naquela ali. Ela falou, naquela? Eu falei, cara, eu vou agora, tem que ser. Porque eu sabia que 2 coisas podiam acontecer. Se desse tudo errado, eu nunca mais ia te ver na minha vida. Isso era fato pra mim. Só que eu não podia correr o risco de nunca mais te ver na minha vida. E daí, tomei toda a coragem, fui tremendo. Você falou que fui corajoso, mas eu tava tremendo, suando e deu certo. Mas então fala pra mim, existe amor à primeira vista? Cara, existe. Tanto é que eu cheguei no escritório, um amigo meu, o Lucas, falou assim, ô Igor, como é que foi teu almoço? Eu virei pra ele e falei assim, cara, acabei de conhecer a mãe dos meus filhos. Você chegou falando assim pra ele? Pra ela eu não falei, né? Não pode entregar o ouro, né? Pelo amor de Deus. Mas sim, eu já tinha certeza do momento que eu vi ela, do momento que eu conheci, ela falou que morava em Blumenau, eu falei, não tem problema. A gente Eu dá vou um pra jeito. aí, aquele amor, já eu vou, não tenho problema nenhum em relação a isso. Um jeito a gente dá, né? Vai dar certo. Ah, quem quer dá um jeito, né? Quem quer dá um jeito. Não tem desculpinha, né? É, eu vou começar a sair mais na rua, que eu acho que eu tô trabalhando muito. Tem que ir na rua, tem que ser assim, tem que ser nos lugares que você gosta, cara, no trabalho, na rua, sei lá. E eu fui dando golpe nela aos poucos, né? Falei, pô, mas traz seus casacos, nem faz frio em Blumenau, traz suas coisas aqui pra casa. Ah, mas traz aquilo lá que é difícil ficar carregando. Tá, mas daí vocês ficaram conversando um tempo, daí marcaram de se conhecer, como é que ficou? A gente já jantou naquela noite. Naquela Porque mesma eu ia noite? embora, né? Aí você falou, eu vou embora pra Blumenau. Ele falou, não, vamos jantar já Isso, então. foi isso mesmo. Daí ela falou, calma, vamos pensar. Daí ela esperou eu levantar pra ver se eu não era mais baixo que ela, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Ele levantou. Na verdade, eu não tinha pensado nisso. Ele levantou, aí ele foi pro caixa e eu falei, nossa, eu preciso ver a altura dele. Levantei e fui também. Ai, gente, desculpa, mas aqui Ah, mas é uma não coisa dá, importante pra mim. É preferência, tá tudo certo. Só que, ainda bem que ele manteve a calma comigo. Com os outros, não, né? Saiu falando que era mãe dos filhos, mas porque ele é 5 anos mais novo que eu. Então, pra mim, isso era uma barreira. Ah, pra você achava isso uma barreira. Eu achava ele muito Mas novinho. barreira por quê? Porque você achava Ele maturidade? tinha 21 anos. Mas você acha que idade é maturidade? Não, agora não mais, mas, Mas antes era preconceito. porque eu pensava, 21 não tem cabeça pra nada, né? Eu tava com 26. 90% não tem, mas ainda tem uns 10% que dá pra Tem uma relevar, galerinha, né? tem uma galerinha que a gente salva. eu Ah, mas é acho atitude também, né? Vamos falar a verdade, né? Tem cara de 30 anos que não toma essa atitude. Eu falo a verdade, não tem essa atitude. É. Chegou,
deixou no modo antigo ainda, né? Bilhetinho. Mas isso é um paralelo também com o empreendedorismo, né? Que a gente traz aqui bastante também nos nossos assuntos, porque a gente tem medo. Então a coragem é você fazer mesmo com medo. Eu tava apavorado, mas, cara, tinha que ser feito. A gente passa isso todo dia, irmão. Aham. Todo dia a gente tem medo de tomar uma atitude dentro da empresa, ou tem um medo de tomar qualquer tipo de atitude, porque é uma atitude que a gente toma errada, Uhum. o destino da empresa pode ir pro outro lado que a gente não segura mais. E isso foi o que você passou, porque se você não toma a tua atitude naquela época, você poderia ter perdido a oportunidade. Ia perder a oportunidade da tua vida. Entendeu? Não seria a mesma pessoa que eu sou hoje. Tá com vendo? certeza. Então faça uma declaração de amor pra ela aí, pra todo mundo ver já. Vamos fazer, pessoal. E é muito fácil fazer isso porque, trazendo para um assunto aqui, que a gente tá falando um assunto um pouco mais prático, eu acho que um relacionamento, quando a gente tá dentro dele, muitas pessoas falam, mas é bacana ter um ciúminho ali para deixar a relação interessante, mas um pouquinho de joguinho é uma coisa que é saudável. Eu discordo 100%. Eu acho que o nosso relacionamento é uma coisa que transpira leveza, e a melhor coisa que tem é que todo dia a gente acorda, eu olho para você e para mim é uma escolha. E podia ter 1 milhão e infinitas possibilidades ali, não tem nenhuma escolha que eu faria diferente sem ter você ali do meu lado, construindo a vida junto comigo. Então é uma certeza que eu tenho nessa vida é que a gente está aqui para se somar, que a gente está aqui para se ajudar, para se impulsionar, como a gente fez no começo da tua empresa, como você me apoiou na abertura da minha também, em cada decisão todo dia que a gente tem, e todo dia é uma festa, cara, todo dia a gente dá risada, todo dia é papo bom, qualquer coisa que poderia gerar estresse, a gente já faz piada sobre, a gente já dá risada. Mas é isso, parabéns pelo relacionamento de vocês. Opa, hoje em muito dia a obrigado. gente sabe que não é fácil, Não é fácil. mas a gente sabe que relacionamento é uma escolha, né? Eu achei a que não gente dava. tem que- Eu não. achei que não dava pra ter um relacionamento assim. Eu falei, não, isso Cara, aí é eu tô meio utopia. descrente, mas eu já tô. Agora vendo vocês dois aqui, eu já tô começando a pensar diferente. Sabe aquele filme que nos 5 primeiros minutos que conta o flashback da esposa do marido Sim. que morreu, que mostra aquele relacionamento perfeito? É isso aí. Que a gente fique aqui por muito tempo, né? Mas existe essa utopia, assim. Então, pra todos aí que estão assistindo, não aceitem menos do que isso. É isso que vocês merecem. E claro, pra você ter isso, você precisa ser isso também, né? Então você tem que trabalhar pra... É uma balança, né? Não dá pra ser um lado só, né? Exato. Quando começa a desequilibrar, começa a pender, e aí já não é saudável mais, né? E eu acho que hoje em dia poucas pessoas estão dispostas a escolher estar juntos. Porque se você fica assim, eu tô com ele, mas se der alguma coisa errada, eu vou terminar. Se der não sei o quê, eu vou... É uma escolha, você fala assim, a gente tá junto e a gente vai fazer dar certo junto. Óbvio que tem que ter outras coisas antes. Você tem que ter atração, você tem que achar a pessoa bonita, você tem que gostar da companhia dela, mas mesmo com tudo isso, às vezes as pessoas não escolhem estar juntas. E foi uma escolha que a gente fez muito cedo, ele antes do que eu, né? Depois que eu superei a coisa dos 5 anos de diferença. Ele e os amigos dele já estavam sabendo que ele tava apaixonado, você não. Minha família. Contou pro pai, pra mãe, já chegou? Todo mundo. É o que hoje chamam de emocionado, né? Mas Não, mas foi bom que eu fui emocionado. Eu gastava todas as minhas emoções na hora que a gente tava concentrava. junto. Estratégia, cara. Sério? Estratégia, claro. Foi o golpe, cara. Em 7 meses a gente tava morando junto. Cara, todo esse tempo você nunca me ensinou isso, cara. Me ensina, pelo amor de Deus, cara. Não dá pra ser assim. Vamos fazer um podcast só sobre isso aí também, pra passar o método, né? Tem que ser. Mas é relacionamento isso, é cumplicidade. Desde que a gente conheci vocês dois, eu já senti que vocês têm uma cumplicidade muito incrível. Uma energia que vocês dois passam. E tem que ser assim, cara. Acho que chegar em casa e ter a pessoa que você ama te esperando e tendo paz, você saber que você tá em casa, que você pode enfrentar o mundo lá fora, mas você tem paz. A hora que você chega em casa, não tem preço. E é isso que é o relacionamento. A partir do momento que você não quer ir pra tua casa, ou que ir pra tua casa te incomoda, não faz sentido mais. Nós tem que repensar. Com certeza. Tem que ser uma escolha e tem que ser sempre uma escolha boa, né? Sim. É igual a escolha dela pro yoga. Exato. Olha lá, ó. Ela tava dança. Vamos lá, dança, teatro, costureira. Costureira, restaurante, loja e mix de alimentos saudáveis. E que horas você falou assim, cara, isso aqui vai dar dinheiro e eu vou viver disso? Resolvi viver disso. Isso aqui vai dar dinheiro demorou um pouco. Porque no começo era bem difícil, assim. Mas é aquilo que eu falei. Quando eu me dedico a fazer uma coisa, eu faço mesmo, né? E essa fase foi muito importante ter o Igor. Porque teve muitos momentos que eu desacreditei, mas ele acreditou. Então, ter alguém do lado pra apoiar ajuda muito nessas horas. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a gravar um curso online. Eu sabia fazer isso? Não. Eu entendia de como que vende na internet? Não. Mas eu gravei o curso com poucas aulas, fiz o mínimo viável ali. Eu acho que tinha 20 e poucas aulas só no começo. Era um preço bem menor. E anunciei nos meus stories. Fiz 3 vendas. Aí brilhou o olho. Falei, cara, postei, vendi 3, quero mais. É possível. Continuei gravando aula. E aí eu comecei a fazer assim. Eu gravava aula, gravava 8 de uma vez.
Eu postava uma por semana no YouTube e eu tirava. Eu postava, deixava uma semana e tirava. Então era uma amostra grátis e ia botando tudo lá no curso. E assim eu fui fazendo. E comecei a estudar cursos, coisas gratuitas que o pessoal ensina na internet. Eu não tinha dinheiro pra comprar nada de curso. Mas eu ficava assistindo tudo que tinha no gratuito. Live 5 horas da manhã o cara fazia. Eu acordava e assistia. Você é dedicada mesmo, né? Quando você quer fazer um negócio acontecer... Eu sou. Acho que isso vem muito da tua dedicação também da dança, né? Você arrasta isso com você até hoje, né? Pelo que você já passou, acho que você deve pensar assim, cara. Mas é desde antes da dança. Mas deve ser assim, tipo, nada vai ser tão difícil quanto foi aquilo pra mim. Ah, sim. Entende? Eu posso fazer isso porque eu já fiz coisa pior, sabe? Quando você tá calejado. É verdade, é verdade. É, porque tudo bem acordar às 5 da manhã, porque eu já não dormia nada mesmo Então, na época da pra dança. quem trabalhava em 3 empregos não dormia e acordava cedo, agora acordar às 5 da manhã é mais tranquilo. Ele superou o pai do Julius, né? Tinha 3 empregos. Não dá. O pai do Chris, né? E aí eu comecei a fazer tudo que eu podia no gratuito. E aí, às vezes o Igor tava perto, ouvindo, eu tava assistindo um curso gratuito. Daí o pessoal faz pitch, né? Faz venda no curso gratuito. Eu não ia comprar. Daí o Igor, amor, você tem que comprar, esse curso é o que você precisa. Vai, passa o cartão, se você não conseguir pagar, eu pago pra você. E daí ele não tinha o limite. Eu tinha o limite, mas eu não tinha o dinheiro. daí aquela coisa, né? E começo de relacionamento. Eu tava passando, mas... E se a gente não continuasse junto, né? Tinha tudo... Mas assim, em sua defesa também, você tinha parcelado um celular no teu cartão também. O seu celular, né? Meu celular. Então eu comprei o celular no cartão dela já. Então a gente já tava cúmplice nessa. Já tava pensando no futuro mesmo, já não era brincadeira. Eu já tinha certeza. Você nunca deixou de ter, né? Nunca. No primeiro dia. Desde a primeira vista. E aí eu fui fazendo isso, assim. Então, o primeiro ano mesmo... Eu não vi dinheiro, tipo, eu não peguei dinheiro pra mim, pra eu usar. Você reinvestiu praticamente tudo. Em curso, em melhorar um pouco o celular, em comprar um microfone, sabe? Em, tipo, dar uma ajeitada, assim, nas coisas. Mas eu tinha muito apoio dele pra isso. Então, foi bem importante, assim, de ter vezes que eu abria a venda e não vender nada. E ele fala, não, pega aqui o meu 13º, vai lá e faz de novo. Pra investir em tráfego, é uma decepção, né? Deve ser uma ansiedade, né? Porque você faz um trabalho... Eu nunca criei nada online, né? Eu comecei a criar um curso, mas eu parei no meio. Mas eu faço mais interno pros meus funcionários. Mas deve ser uma ansiedade, né? Eu sou todo ansioso, né? Mas agora você imagina, eu fui lá, gravei, fiz um curso. Aí agora vamos ver se o pessoal vai comprar aí. E lançamento, você vai lá, investe, paga pelos leads, paga por tudo, faz o pitch... E você só pode esperar, irmão. Nossa. Ali durante a live fazer follow-up, claro, tem as estratégias, mas agora é da galera ter gostado, visto o valor e comprado, né? Então o pós-pitch ali, as horas que seguiam, os dias que seguiam eram muito tensos, assim, né? E aí eu comecei a fazer uma coisa que eu fazia também no teatro e na dança. A gente vai aprendendo, né? Vai melhorando, mas que era dar o meu máximo até a exaustão. Então eu fazia de 2 em 2 meses lançamento. Ou seja, eu só tinha fluxo de caixa a cada 2 meses, só entrava a venda a cada 2 meses, e eu dependia disso, eu botava toda a energia e todo o dinheiro nessa ação. Ela tinha que dar certo e retornar. E às vezes retornava, às vezes não. Às vezes começava a melhorar, depois a próxima piorava. Então trazia, assim, uma ansiedade, uma instabilidade, não dava pra saber como ia ser o próximo, se ia ter dinheiro, se não ia ter dinheiro. Então, por muito tempo, assim, foi uma coisa assim, poxa, eu quero muito fazer isso dar certo. A mensagem é importante, porque... Aí uma coisa que me motivava, as mensagens que eu recebia. Júlia, tá mudando minha vida. Júlia, eu tava indo pra cadeira de rodas. Tem uma aluna, a Lígia. Sério? Ela é minha aluna até hoje, ela tá Lígia? desde essa época. Lígia. Beijo, Lígia. Ela é uma fofa. Ela tava indo pra cadeira de rodas. O médico falou que ela ia ter que usar cadeira de rodas. Sim. E tava andando de muleta já. Ela entrou no curso, ela não me falou isso. Ah, não falou nada. Eu não sabia que ela tava com essas questões. Artrite, artrose, várias questões, assim. Fibromialgia. Depois de alguns meses, ela mandou mensagem, Júlia, eu preciso te falar. Daí ela contou isso, né? Eu tava indo pra cadeira de rodas, consegui largar as muletas, tô conseguindo estender roupa no verão e vestir a calça em pé. Pensa Nossa, o que é isso pra uma pessoa? E você não sabia de nada, né? Você não fez isso pensando nesse retorno. Algo que naturalmente aconteceu assim. E aí passou mais alguns meses, ela mandou vídeo da horta dela. Olha a minha horta que agora eu consigo plantar, cuidar, limpar. Que ela não conseguia fazer esse tipo de movimento. Eu acho que isso vale mais que qualquer dinheiro, né? Muito. Não tem gratificação maior. Você mudar vidas, né, cara? É aquilo que eu falo. O ramo imobiliário, quando a gente entra, eu entrei justamente por isso. Porque eu mudei a minha e eu queria fazer isso com mais pessoas. Eu queria ajudar pessoas a mudar. E eu falo, hoje,
mudar vidas é a coisa mais incrível que tem. Você pegar uma pessoa que tava passando dificuldade, você ensinar, capacitar, treinar e ver que daqui a pouco ela mudou a vida dela, que ela tá dando um sustento melhor pro pai, que ela tá dando um sustento melhor pra mãe, pra família, pros filhos, que ela saiu da casinha humilde, vai morar em um lugar melhor, já tá com um carrinho melhor. E você saber que isso é um pouco de você também. Você tá passando isso pro próximo. Isso é a melhor coisa. Eu imagino que é o teu sentimento. Você saber que uma pessoa que é pra uma cadeira de roda, daqui a pouco ela tá voltou a fazer as coisas normais, que você evitou ela... Cara, imagina a sensação de receber essa informação, essa recompensa. Isso me dava um gás, assim, tipo, teve momentos, sim, bem complicados que eu pensei em desistir, que até comecei a olhar estúdio em volta, será que eu vou dar aula em estúdio mesmo? Não era o que eu queria, porque a liberdade é um valor muito importante pra mim, a minha família mora longe de mim. Sim. Então, eu não me importo em trabalhar, eu adoro, inclusive, trabalho até demais, mas eu quero poder fazer isso da casa dos meus pais, da casa da minha avó, e ver e visitar eles, estar com eles, sabe? Então, essa era a minha vontade, mas teve momentos bem difíceis. Mas as minhas alunas me motivavam muito. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que muita gente tá se fazendo nesse momento. Porque quando a gente fala de yoga, o que a gente pensa? É postura, alongamento. Eu sou leigo, me desculpa, Júlio, mas eu sou leigo. O que fala de yoga pra mim é o quê? É ficar numa posição meditando. E na verdade não é isso, né? Porque quem está falando, cara, mudou a vida de uma pessoa, salvou ela da cadeira de roda. Então explica um pouquinho pra quem tá escutando, que também tem essa dúvida como eu, como que é realmente a yoga, pra quem é yoga? A intenção do yoga é a união de você com você mesmo, a união do seu corpo com a sua mente, a união de você com o todo. Então, união em vários sentidos, né? Sim. Mas é a união. E para isso, você precisa de presença. Para o teu corpo e tua mente estarem no mesmo lugar, para você estar unido com um todo, você tem que estar presente. Esse é o foco principal do yoga. E isso se atinge como? Com a meditação. Então, não tá errada a tua percepção do sentar meditando de olhos fechados. Só que para eu conseguir meditar, tem um monte de coisa que precisa antes. Porque se eu não fico sentado, parado, confortável, dói as costas, dói o joelho... Eu já não consigo ficar ali. Eu não vou conseguir meditar. Então, o yoga, no começo, as posturas do yoga eram as posturas de meditação. Mas com o passar dos anos, o yoga mudou muito, evoluiu muito, continua evoluindo. Vieram os asanas, que são as posturas preparatórias. Então, trabalha alongamento, fortalecimento, equilíbrio, trabalha o corpo como um todo. Trabalha a parte digestiva, as glândulas endócrinas que regulam os hormônios. Então, se você faz prática de yoga, você vai fazer muitos movimentos nela, vai fazer a postura, ficar no hatha que eu trabalho, você faz a postura, espera, respira, se encontra nela, se percebe nela, muda, faz outra postura. E você fazendo uma prática completa, você vai trabalhar o corpo, a mente, a digestão, a respiração, tudo numa aula só. Então, ele é muito, muito, muito completo. E é pra todo mundo. Não tem uma restrição de alguém que não possa fazer yoga. Sim. E aí, vai ter professores mais focados em cada coisa, né? Vai ter gente que vai trabalhar com gestante, vai ter gente que vai trabalhar com idosos, vai ter gente que vai trabalhar com mulheres, enfim. Você vai nichando dentro do yoga também, pensando agora com cabeça de marketing, né? Sim, claro. De empresa. Mas é pra todo mundo. Todo mundo pode fazer yoga e todo mundo se beneficia do yoga. Tá. Falam que ajuda bastante até a ansiedade, né? Muito. Diz que a maioria das pessoas que faz é pra combater a ansiedade, né? E tem gente que fala assim, mas yoga não é pra mim porque eu sou muito agitado. Mas é justamente aí que o yoga é bom. Esse é meu pensamento. Porque se você conseguir ficar só em postura meditando, você é muito calmo, consegue ficar parado. O yoga com o movimento, né, com os exercícios, com as posturas que você vai trazendo, por mais que você seja agitado, você fica também no teu estado de presença, né? Eu sou agitada. Eu falo rápido, falei, não paro, né? Faço 1000 coisas desde sempre. Eu também achava que eu não ia conseguir fazer yoga. E me falaram isso, inclusive. A pessoa, nada, assim, totalmente desalinhado o conselho dela. Não faça yoga porque você é muito agitada. Não, através do movimento você vai se conectando com você, acalmando a mente. E para essas pessoas acho que faz mais bem ainda. A gente precisa muito voltar pro presente, sabe? E como é que foi? Beleza, pandemia ali, você conseguiu criar as suas alunas, vender direto para as pessoas que estavam praticando yoga. Como é que foi o teu pós-pandemia e o caminho para você oficializar, abrir a Esser e você realmente dar esse start de sair para uma empreendedora para ser uma empreendedora com uma empresa, né? Como é que foi esse movimento? Eu tinha bastante medo de abrir empresa. Eu pensava, quando eu visualizava, era eu dando aula e ganhando dinheiro com isso. O suficiente para eu viver ok, ter liberdade geográfica,
fazer o que eu queria fazer. Eu tinha muito medo de abrir empresa mesmo, CNPJ, de contratar pessoas. Eu tinha medo de não conseguir pagar as pessoas, de me Da responsabilidade que a empresa tem, né? E também tinha medo das pessoas não fazerem certinho, porque tava falando das minhas alunas. Então, uma pessoa que não fosse atender bem as minhas alunas, não fosse falar com elas do jeito que eu acho que deva ser, né? Então, foi difícil, assim, dar esse passo. E também, quando você tá faturando pouco, você fala, sei lá, tá entrando 5 mil reais. Se eu for pagar 1.000 pra alguém... Já era meu lucro, já foi tudo. Então, foram passos difíceis pra mim de dar no começo, assim, mas eu sou muito abençoada, porque as pessoas certas vieram pra minha vida, assim. Então, quando eu decidi abrir empresa, aí fiz o nome também, que é Essere Escola de Ser. Essere significa ser em italiano. Então, não é só yoga, o foco do yoga é outro. E aí começou a aparecer pessoas, assim, e hoje tem 8 pessoas na equipe. Elas são maravilhosas. 8? Ah, expandiu bem, né? Elas nem todas trabalham só comigo. Sim. Mas são 8 pessoas envolvidas. 8 professoras. Não, são 3 professoras. Sim. Aí tem a Meire, que é o anjo das alunas. Ela faz onboard, cuida da galera, cuida do... Tem toda assistência, então. Muito, muito. Isso pra mim, eu prezo muito por isso. Eu não abro mão da qualidade. E acho que isso é um dos motivos de estar dando certo. Eu sou muito chata com a qualidade. Das professoras, do acompanhamento. A principal coisa é a gente atender bem as alunas e entregar o que a gente promete. Não deixo passar nesse sentido. E no comercial também. A pessoa não pode entrar... Eu quero fazer formação de yoga. Ela não vai receber um link pra ela pagar. Ela vai passar por uma entrevista com alguém da equipe. Olha que incrível. Pra ver se ela tem o perfil da escola. Porque se a gente deixar alguém que não é perfil entrar, essa pessoa mina a turma. Pessoa reclamona, pessoa barraqueira. Você faz então um filtro pra poder validar a pessoa entrar na turma. Sim, a pessoa Processo só entra... seletivo Processo pra seletivo. comprar. Se você quiser comprar, você tem que ser aceita pela escola. E foi a melhor coisa, foi a melhor decisão que eu tomei. Porque as nossas turmas são muito amorosas. Mas não te deu medo de restringir cliente? Porque assim, imagina, você tá com um fluxo grande de pessoas querendo contratar o teu serviço. E você tá falando assim, não, calma, você não é perfil pra mim. Isso não te deu mais segurança? Ai, não, nessa fase eu já tava... Eu já tinha entendido, porque eu passei quando eu dava o curso só para as pessoas fazerem, sem ser de formação, eu tive algumas alunas que eram problema. Sofreu bastante. Nem foi tantas, mas eu via que uma estragava o grupo. Contamina, Ela puxa pra baixo. E eu falei, na formação eu não quero isso, porque é um processo de 6 meses e eu vou ter que deixar o grupo aberto para elas tirarem dúvidas. Se eu tiver uma pessoa que é aquela que causa o caos, ela mina a experiência das outras. Isso é verdade. Então, foi uma decisão que eu tomei bem em paz. E até hoje, assim, eu não me arrependo nem um pouco dela. Porque as nossas turmas são incríveis, as pessoas são maravilhosas. Só tem gente legal na escola. Quantas turmas você tem hoje? Rodando nesse momento, tem 3 ou 4. Porque assim, são 6 meses, né? Sim. Então, acaba uma, começa a outra. Então, a gente tá com uma começando agora. Começou ontem. Uma começando próximo mês. E 2 começando em janeiro. Daí, vai acabando uma, vai vindo outra no lugar. Mas é turma grande? De quantas pessoas? 25 pessoas, mais ou menos. Essa é a média. O teu curso é validado pelo MEC, né? A gente isso é um tem. diferencial. Com certeza. Quem tá procurando o curso se profissionalizar, um curso validado pelo MEC, que hoje em dia é muito raro, né? E eu fui atrás do MEC, porque eu falei que eu sou CDF, eu gosto de estudar, né? Eu sou bem acadêmica, assim, nesse sentido. E eu acho que isso fez diferença na formação aqui da escola. Que é trazer uma coisa muito bem explicada, passo a passo. A nossa formação aqui, ela não é uma formação devocional. Tem algumas que vão falar de deuses, vão cantar mantra pra deuses. A gente não vai por essa linha. Nada contra, mas não é a linha que a gente segue aqui. Não é o que me move no yoga. Então, a formação é voltada em ser profissional. Por isso que o MEC validou. Por quê? A pessoa tem que sair professora. Não basta ela sair teórica ou filósofa ou sabendo essa parte de deuses. Não, ela tem que sair sendo E professora. outra, é uma responsabilidade, porque o certificado é teu, né? Se é uma pessoa que sai sem a qualificação, vai dizer onde fez esse curso. E vai machucar alguém? Quem certificou ela? Exatamente. Então, a pessoa vai aprender as posturas detalhadamente, com variação para iniciante, variação para avançado, variação para quem tem limitação física. Ela vai aprender a montar uma aula com começo, meio e fim, a usar o tom de voz, Sim.
ângulo didático, ela vai aprender realmente a dar aula. E tem estágio, elas treinam dentro da formação, consigo dar feedback, ajudar elas. Então, às vezes, a gente tem aluna tímida, no final ela tá dando aula. Tem aluna que tem crise de pânico falando em público. A gente ajuda ela a dar aula. A gente acompanha até o final para ela realmente conduzir do começo ao fim, sem machucar, com qualidade, uma aula. E isso é bem legal, assim. Então, daí, eu entrei no processo do MEC, a gente passou pelo pedagógico deles, deu certo. E temos, sim, esse selo. Ah, que delícia, viu? Selo do MEC. Quem que pode falar quem tem selo do MEC, né, cara? Imagina. É difícil, é difícil. Quem sofreu com dança, com teatro, trabalhou em shopping, restaurante, chegar hoje e falar que tem um selo do MEC, de uma coisa que você não queria fazer. E é uma incrível, coisa né? que, se você pega dança, restaurante, loja, muitas vezes a gente pega muita informalidade na questão desses empregos, dessas oportunidades ali que você teve. E você conseguir pegar e trazer essa formalidade, trazer esse reconhecimento, esse mérito, essa segurança, é muito bacana. E uma das coisas que eu acho mais legal do seu curso é que todo curso pelo MEC exige horas de estágio. Né, isso é obrigatório. Só que a Júlia faz o estágio dentro do curso. Porque ela não pode confiar que a aula de yoga da aluna na cidade X vai ser uma boa experiência para a pessoa. E também tem cidades que não é possível fazer, porque não tem, né? Então conta um pouquinho como é que é esse estágio, essa preparação, e como é que as alunas, porque eu imagino que tem muito nervosismo na hora de dar aula, né? Como é que é essa preparação delas? Uma coisa que eu entendo é que a pessoa não precisa só aprender yoga. Ela precisa aprender a dar aula e ela precisa passar por cima de crenças dela, da vergonha. Então, o estágio ele é todo desenhado para a pessoa ir superando essas barreiras. Então, no primeiro, por exemplo, vai ser mímica. Eu vou fazer, você vai imitar exatamente o que eu fiz. E assim a gente vai desenvolvendo aula a aula as habilidades delas. No começo a gente corrige pouco, depois a gente corrige tudo que é técnico e no final a gente corrige tudo que é de condução. A forma de conduzir e se comunicar. Então, é um processo bem desenhadinho mesmo para que elas aprendam todos os pontos, assim. E ganhem a confiança necessária para conseguir dar aula. Porque eu escutei muito isso, né? Eu tô nesse processo de escutar o que as pessoas estão pedindo há muito tempo. Então, eu fiz uma formação, mas eu não me sinto segura para dar aula. Por quê? Porque eu nunca dei uma aula. Mas você aprendeu a montar aula? Não aprendi. Sim. Então... ela tem que aprender a postura, mas ela tem que aprender a montar a aula e ela tem que desenvolver essa confiança. Não adianta ela pegar um aluno e usar de cobaia, o amigo, o irmão ou alguém da família. Ela já tá nervosa, a pessoa travava e não dava aula. Tanto que eu também relutei para abrir minha formação. Falava, não vou abrir, tem outras. Mas eu abri pelos pedidos das pessoas e o que eu tava ouvindo elas falarem. Eu falei, não, então eu vou fazer e vou fazer do jeito que eu gostaria de ter tido. Do jeito que eu acho que tem que ser, que não é só ensinar yoga, é ensinar a ser professora. E isso eu sei, porque eu fui professora de dança muitos anos. Muito bacana. Júlia, então muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Eu conheço muito da sua história, mas conversando e desenvolvendo as perguntas do Rubens, eu vou conhecendo cada vez mais, me apaixonando cada vez mais também. Mas deixa um recado aí para suas alunas, futuras alunas. Deixa onde te encontra, para quem não te conhece, está te conhecendo agora, onde pode te encontrar. E o Igor já te agradeceu, mas eu queria agradecer você. Você é uma pessoa muito guerreira, merece tudo que você está colhendo agora e tenho certeza que isso é só o começo da tua jornada aí. Bom, muito obrigada. Eu adorei estar aqui. Eu sabia que ia ser uma delícia essa conversa. E o recado, onde que me encontra? Instagram, juliabogo.yoga. Então, se você quiser fazer yoga, só que é só para mulheres o curso de yoga, tá? Então, se você é homem e quer fazer yoga, me pergunta que eu te ajudo a achar alguém que dá aula para você, das minhas professormadas. Então, a gente tem curso para praticar yoga em casa e tem curso para ser professora de yoga. Será muito bem-vinda por aqui. E acho que é isso, né? Respondi? Respondido, muito obrigado. Para quem está assistindo, então, muito obrigado aí pela sua audiência, por aprender aqui junto com a gente. Fique ligado aí nos próximos podcasts, aí nas próximas novidades. E até mais. É isso aí. Obrigado.